todos os estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 43 tem como objeto de conhecimento a emergência do capitalismo e o detalhamento o negro no Brasil, o ontem e o hoje, e viabilizando o negro no Amazonas. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então nós vamos abordar um tema crucial para entendermos a história e a cultura da nossa sociedade, com um foco em especial na presença do negro no Amazonas. Então, desde o século XVI, quando os primeiros africanos chegaram ao Brasil, a sua cultura, a presença negra, ela foi intrinsecamente ligada na construção da nossa sociedade. E nós vamos explorar nesta aula a questão da inserção da presença negra no Amazonas colonial, ou melhor, na Amazônia colonial. É um processo que vai se dar tardiamente em relação a outras províncias, mas que tem um significado histórico e cultural muito importante para a formação da nossa identidade. Então vamos aqui para a nossa primeira cartela. O negro no Brasil, o ontem e o hoje. O Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, ele foi oficialmente estabelecido pela Lei de número 12.519, datada de 10 de novembro de 2011. Essa data é uma homenagem à memória de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, localizado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região do Nordeste do Brasil. Só para a gente contextualizar, Quilombo era o nome dado às comunidades construídas pelos escravizados que fugiam da opressão e da violência dos engenhos e dos senhores, os proprietários de escravos no Brasil colonial. Nós vamos ter, portanto, Zumbi dos Palmares como o líder principal, mais conhecido desse importante quilombo. Mas quem foi Zumbi? Vamos observar. Zumbi dos Palmares, ele nasceu em 1655 e faleceu em 1695. Foi o último líder do Quilombo dos Palmares e o de maior relevância histórica. Por que esse quilombo ele é tão conhecido e tem tanta relevância histórica? Vamos trazer um pouquinho da história do Quilombo dos Palmares para a gente entender a importância dessa data. Então, o Quilombo dos Palmares é um quilombo que ele foi construído no final do século XVI e teve uma duração aí de quase um século. Esse quilombo ele abrigou entre 20 a 30 mil habitantes. Ele era formado por mocambos. Os mocambos eram assentamentos, pequenos assentamentos familiares. Então era um quilombo de uma extensão quilométrica muito grande, abrigava muitas pessoas, eles praticavam uma cultura, uma economia de subsistência, onde eles produziam feijão, mandioca, batata, e eles faziam trocas comerciais com pequenos colonos daquela região. Era um quilombo que tinha uma estrutura administrativa, possuía uma estrutura militar, era muito bem protegido e numa área de difícil acesso. O que dá para a gente entender por que esse quilombo ele abrigou tantas pessoas e ele durou tanto tempo ali no Brasil colonial. Então, o que vai acontecer? Como é que Zumbi se destaca em relação a esse quilombo? No ano de 1678, o rei, o líder do Quilombo dos Palmares, ele recebeu uma oferta de paz dos colonos. O nome do rei era o Gangazumba, e essa oferta de paz, já que o quilombo ele sofria com várias incursões dos colonos, por conta da sua importância, do seu tamanho, e ele era um quilombo que como ele tinha muita gente, muitas pessoas, eles acabavam fazendo incursões, invadindo engenhos para libertar escravizados. Então ele era um quilombo muito visado. Acontece que no ano de 1678, o rei Gangazumba ele recebe uma oferta de paz. Quais são os termos dessa oferta? Eles deveriam entregar todos os escravos fugitivos que estavam sendo abrigados no Quilombo dos Palmares. Ele não poderia receber mais nenhum escravizado fugido e, em contrapartida, aqueles que nasceram no Quilombo dos Palmares, eles permaneceriam livres e ganhariam uma terra para viver, pequenos assentamentos.
E o Ganga Zumba aceita essa proposta. E aí que o Zumbi dos Palmares emerge como uma figura política, como uma figura de guerreiro que ele já era, já participava da proteção militar do Quilombo, e ele faz uma insurreição, não aceita a proposta e toma a liderança do Quilombo dos Palmares. Zumbi nasceu livre dentro desse quilombo. Quando ele era criança, ele foi capturado, foi levado para ser escravizado, mas ele retornou alguns anos depois ao Quilombo dos Palmares. Então, já que essa proposta de paz ela não foi aceita, o que vai acontecer é que o governo português vai contratar bandeirantes para atacar o Quilombo. Então, milhares de pessoas são contratadas para investir contra o Quilombo dos Palmares. E o Quilombo é destruído no ano de 1694. Zumbi foge, ele é capturado e morto em 1695. Então, essa data, 20 de novembro, ela representa a luta e a resistência dos africanos contra a escravidão no Brasil. Por isso, é uma data tão importante de conscientização. E aí a gente tem o negro no Brasil, o ontem e o hoje. O Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo, abrigando aproximadamente 4 milhões dos 12,5 milhões de escravizados que aqui chegaram. Então, o Brasil, pessoal, isso aqui é muito importante a gente colocar, porque ele está apenas atrás da Nigéria, que é um país africano em relação à população negra no seu território. Então, os primeiros escravizados desembarcaram em terras brasileiras no século XVI, por volta de 1535. E somente na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 2 milhões de escravizados foram recebidos, principalmente para trabalhar nos engenhos de açúcar. Então, o que ocorria é que a partir do século XVI nós vamos ter a inserção dos africanos para trabalharem nas plantations, sobretudo nas plantations. Que são as plantations? É um sistema em que a produção ela é voltada para grande quantidade no caso aqui de açúcar, que vai ser o primeiro produto agrícola a ser explorado na colônia. Outra característica das plantations é que são grandes propriedades de terras, os latifúndios, vão praticar a monocultura, como eu falei agora há pouco, inicialmente do açúcar, e a mão de obra empregada é a mão de obra dos escravizados. Como eram grandes propriedades e demandavam uma grande quantidade de pessoas para fazer a manutenção dos engenhos, então a vinda desses africanos escravizados acabou justificando e permeando a sociedade brasileira em torno do sistema escravagista. Então, nós vamos observar na próxima cartela que, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de pessoas negras, ou seja, as que se autodeclararam pretas e pardas, constitui 56% do total da população brasileira. Esses dados eles são importantes para inferir as questões socioambientais, as questões socioculturais do Brasil. E a gente observa como a maior parte da população brasileira se declara preta ou parda. Isso tudo a gente tem que lembrar que o africano ele representa um importante elemento para a formação da matriz étnica do Brasil. O Brasil é conhecido por ser um país multicultural, multiétnico, que tem na sua matriz os indígenas, os europeus, ali, os portugueses e os africanos. Então, essas três etnias, esses três grupos sociais, eles vão representar a base da formação da nossa sociedade. Daí, a importância de nós observarmos a inserção do africano no Brasil, já que tem uma grande contribuição para a nossa história e para a nossa cultura. Então, como que era o trabalho desses escravizados quando chegavam aqui na colônia? A gente observa que o cotidiano dos escravizados no Brasil, ele era marcado por condições extremamente adversas e desumanas. Eles eram forçados a trabalhar longas horas,
muitas vezes em condições insalubres e perigosas, nas plantações de açúcar, café, tabaco e outras culturas agrícolas. E não só na agricultura, não só nos engenhos era empregada a mão de obra dos escravizados. Nós observamos a mão de obra dos escravizados sendo utilizada em diversas atividades, sobretudo naquelas atividades mais extenuantes, mais perigosas, porque a lógica da sociedade brasileira era uma lógica em que o trabalho ele era exercido, ele era considerado indigno, portanto, ele vai ser exercido somente por pessoas que não eram consideradas, na verdade, pessoas. Eles tiravam a característica da humanidade do escravizado. O escravizado ele não era considerado um ser humano, ele era considerado uma mercadoria. Portanto, ele ficava com todo o trabalho desgastante e extenuante. E aí a gente observa que, além desse trabalho, os escravizados enfrentavam a fome, doenças, espancamentos e outros tipos de violência física e psicológica por parte dos seus senhores. As suas famílias eram frequentemente separadas e eles não tinham controle sobre suas próprias vidas, sendo tratados como propriedade de seus donos. Então, não havia nenhuma legislação que garantisse um mínimo de qualidade ou que evitasse que eles sofressem abusos e castigos. Esses castigos eles eram totalmente arbitrários e eles eram dados por conta do seu senhor. Então, se eles cometessem algum tipo de falha, não conseguissem cumprir com a demanda diária de produção, eles poderiam ser punidos com açoites, havia mutilações, até a morte. E todos esses castigos, eles eram feitos publicamente, que tinham um caráter pedagógico, para evitar novas insurreições, para evitar desobediências e para incutir medo. Então, muita parte desses castigos, eles serviam para acabar dominando os outros escravizados. E aí a gente traz para vocês um anúncio que retrata como estava a sociedade naquele período. Nós temos aqui um anúncio de venda de escravizados. Vamos observar. Na loja de Leonardo Ferreira Marques, tem para vender cal de sarnambi de superior qualidade a R$ 1.500 cada alqueire. Assim como tem grande porção de cal de pedra a preço cômodo. E, igualmente, compra escravos e escravas de 18 a 30 anos de idade. Esse anúncio ele foi publicado no jornal Estrela do Amazonas no ano de 1854. Então, ele é um exemplo claro de como a escravidão estava integrada ao comércio e à sociedade no século XIX. A gente observa que ele trata os escravizados como parte do comércio, como parte do seu produto. E ele vai listar os escravizados, percebam, escravos e escravas, ele faz essa distinção de gênero, coloca aqui a idade, o que nos dá a entender que seria aquela idade mais produtiva desses escravizados. E ao listar esses escravizados como parte do produto, ele deixa muito claro como a questão da escravidão está profundamente enraizada na sociedade brasileira e também na sociedade amazonense. Então, esse anúncio, ele não menciona nomes, ele não menciona características físicas, ele não menciona nenhuma identidade individual, nada. Ele trata essas pessoas apenas como objetos, como se fossem ali parte do produto e apenas com valor comercial. Então, a gente observa que a presença desse anúncio nos mostra como a escravidão ela estava institucionalizada e era algo normalizado na sociedade brasileira. Então, você abrir o jornal e encontra lá um anúncio de venda, de compra e venda de pessoas de escravizados. E a gente trouxe outro exemplo para mostrar para vocês, um anúncio também anunciando a fuga de um escravizado. Aí nós temos aqui, gratifica-se a quem capturar o escravo fugido de nome Bernardino, mulato falo, muito conhecido. Foi escravo do capitão Antônio Lebo de Macedo. Deste, passou para o João José Ferreira e depois Custódio Pires Garcia, de quem o compramos. Pede-se às autoridades policiais
a sua imediata cooperação para a captura do dito escravo. Protesta-se contra quem lhe der conta. Amorim e irmãos. Então, o escravizado, ele é tratado também como uma propriedade que tem um valor aqui transacionado. A gente percebe que ele passou pela mão de vários senhores. O anúncio destaca aqui apenas o nome do escravizado, que ele é fugitivo, e ele traz também um estigma racial, porque ele descreve o Bernardino aqui apenas como um mulato falo. Isso sugere que essas categorias raciais elas eram utilizadas para estigmatizar essas pessoas e também para definir e localizar escravos fugitivos, né, que reflete essa sociedade segregada. E a gente tem um elemento muito importante, nós temos um escravizado fugido. Para relembrar, a fuga ela era um dos elementos de resistência, uma das formas de resistir a esse processo, à violência da escravidão. Então, percebam que se nós temos fuga, nós temos resistência. Então, provavelmente não, na verdade, haviam nas comunidades ribeirinhas, ao longo dos rios se formaram vários quilombos, várias comunidades onde esses escravizados fugiam, eles se abrigavam para preservar sua cultura, viver em liberdade e resistir à escravidão. E a gente vai observar a Constituição de 1824, que ela não reconheceu os negros como cidadãos plenos e iguais perante a lei. Pelo contrário, ela legitimava a escravidão e estabelecia uma estrutura social e política que mantinha os negros em uma posição de subordinação e marginalização. Essa Constituição ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I e ela é uma Constituição que ela vai legitimar a escravidão, ela continua, ela perpetua esse sistema de escravidão no Brasil mesmo após a sua independência. Então, quais são os desafios aqui pós-abolição, o caminho dos negros brasileiros em busca de integração e reconhecimento? A abolição da escravatura no Brasil, ela acontece em 1888. No entanto, os negros enfrentaram diversos desafios em sua busca por integração social, política e econômica. E vale a gente destacar aqui alguns aspectos relevantes sobre a condição dos negros pós-abolições, que incluem a sua libertação formal, eles foram formalmente libertos, no entanto, eles enfrentaram dificuldades para garantir o emprego e sustento. Por quê? Apesar da Lei Áurea ter concedido a liberdade aos escravizados, ela, no entanto, ela alijou eles de formas de inserção à sociedade. Não houve a implementação de políticas públicas para que os negros eles fossem inseridos nela. Muito pelo contrário, eles ficaram excluídos, eles ficaram numa situação de marginalização, não só econômica, mas também social, política, pois muitos permaneceram em condições precárias de trabalho, sem acesso a direitos trabalhistas básicos, porque, como nós mencionamos, não houve um projeto para inseri-los na sociedade. Nesse período, no século XIX, vigorava as ideias higienistas, as ideias raciais, que diziam que o Brasil era um país com atraso, que enfrentava dificuldades por conta da presença negra que era abundante na sociedade brasileira. Então, a partir do momento que tem a libertação dos escravos, o que vai ser feito é inserir mão de obra branca no Brasil para substituir essa mão de obra. Então, a política brasileira vai ser de fazer campanhas na Europa para atrair os brancos que lá viviam para virem trabalhar no Brasil, com esse objetivo de embranquecer a sociedade brasileira, que, segundo eles, era o que traria um avanço, a modernidade e a civilidade para o Brasil. E a gente tem o elemento da discriminação e do racismo, que persistiu, o racismo estrutural, limitando as oportunidades em várias áreas da vida social. E a gente tem essa discriminação muito por conta dessas ideias racistas e higienistas que vigoravam naquele período.
Então, quais foram os movimentos de resistência? Surgiram várias organizações que lutavam pelos direitos dos negros e contra o racismo. Pessoas que faziam parte da sociedade, intelectuais de etnia branca também vão participar. No entanto, os negros eles vão se organizar em sociedades de ajuda mútua, já que eles estavam sem garantias na legislação brasileira, eles vão se unir em movimentos de resistência e também de solidariedade. E nós temos aqui os avanços e os desafios atuais. Apesar de políticas de ação afirmativa, que nós vamos observar nos últimos anos, como as cotas raciais para a inserção de negros no ensino superior, ainda há desigualdades significativas em relação aos brancos, destacando a necessidade contínua de combater o racismo e promover a igualdade racial. Então, a implementação da lei que dá conta ali da criação do Dia da Consciência Negra é uma tentativa de minimizar essas desigualdades, de promover uma conscientização na sociedade brasileira para a importância dessa reparação histórica. E a gente vai abordar agora essa viabilização do negro no Amazonas. A participação dos africanos e seus descendentes no contexto amazônico, muitas vezes negligenciada ao longo da história regional, tem sido cada vez mais explorada em estudos sobre a cultura da Amazônia. As experiências negras, outrora marginalizadas na narrativa histórica local, têm despertado reflexões e ganhado novos significados entre os habitantes da região amazônica. Por muito tempo, a historiografia local, a historiografia regional, ela vai privilegiar outras histórias e outros sujeitos históricos e culturas. Então, o que vai prevalecer durante muito tempo na pesquisa histórica aqui da região amazônica é a respeito da mão de obra indígena, já que ela era abundante, a presença indígena ela estava em abundância, então as pesquisas vão correr para esse sentido. E a questão da presença negra, ela vai ficar subalterna, o que vai gerar uma falsa sensação de que não havia negro, de que não havia escravidão no Amazonas. Muito pelo contrário, como a gente observou agora há pouco nos anúncios, a gente percebe que havia presença negra, que havia resistência em relação à escravidão. Então, a historiadora Patrícia Melo Sampaio, que se debruça sobre os estudos do negro no Amazonas, observa que a segunda metade do século XVIII registra um aumento significativo do número de escravizados negros introduzidos na região, impulsionado pelos interesses de Marquês de Pombal e suas políticas associadas à intervenção da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Essas medidas visavam aumentar a utilização de mão de obra negra para substituir a mão de obra indígena. Então, o que vai ocorrer? Ali em meados do século XVIII, Marquês de Pombal vai institucionalizar políticas para inserir africanos escravizados na região. Por que isso não havia sido feito antes? Primeiro que na região vai prevalecer a economia de extrativismo, com a exploração das drogas do sertão. Cacau, canela eram elementos que eram retirados, extraídos da natureza. E a mão de obra empregada nessa atividade, ela era predominantemente indígena. No entanto, a partir do século XVII, com as leis de arregimentação da mão de obra indígena, observa-se que a demanda por essa mão de obra ela aumenta e essa exploração excessiva em cima dos indígenas vai fazer com que a sua população entre em declínio. E os colonos da região vão acabar pressionando o governo para trazer escravizados para a região. Por que eles não trouxeram antes? Era uma atividade econômica que não era assim tão lucrativa, os colonos eles não tinham tantos recursos para a mão de obra escravizada, que era bastante alta, e a abundância da mão de obra indígena também justifica a demora dessa introdução do africano escravizado na região. Então, a partir do século XVIII, vão entrar cerca de 28 a 30 mil escravizados aqui na região amazônica, incluindo ali, como era chamado, Grão-Pará e Maranhão. Então, o historiador Silva Júnior,
ele destaca que a presença negra no Amazonas vai ter origem ali no Pará e Maranhão, com a província do Grão-Pará e Maranhão, trazendo influências culturais como as religiões de matriz africanas e manifestações folclóricas como o boi-bumbá, que são características culturais que vão influenciar bastante a nossa sociedade. Vale ressaltar que o Amazonas foi o segundo estado brasileiro a abolir a escravidão em seu território, 4 anos antes da promulgação da Lei Áurea, em 1888. Então, a gente tem um dado muito importante. Em 10 de julho de 1884, o Amazonas se lança como a segunda província a libertar os escravizados. Vai ter uma campanha, sobretudo da maçonaria aqui no Amazonas, juntamente com as associações, com os movimentos negros que vão lutar pela abolição da escravatura. Então, ele é um dos pioneiros nesse processo de libertação dos escravos. Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, é um dado muito importante a gente trazer que o Amazonas foi o segundo. Ele está atrás apenas do Ceará, de uma província do Ceará que libertou um pouco antes os seus escravizados. A gente continua aqui com a viabilização do negro no Amazonas, trazendo os dados de que após a décadas de luta abolicionista, surgiram na Manaus, pós-abolição, espaços como o African House e bairros considerados redutos de negros, como a Vila São José, a atual Praça da Saudade, a Praça 14 de Janeiro e Zumbi dos Palmares. Então, esses espaços representam espaços de luta, de tentativa de conscientização e preservação da cultura negra na região. Um dado importante que a gente traz para vocês também é que no Amazonas nós vamos ter o primeiro governador negro aqui na região, é o governador Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro, ele foi governador na década de 90 e ele foi responsável por implementar obras de infraestrutura que vão dar conta do embelezamento de Manaus no período de apogeu da economia gomífera, da economia da borracha. A gente observa aqui na nossa cartela que ele foi o primeiro governador afrodescendente, ele nasceu no Maranhão e governou o Amazonas no final do século XIX. Então, percebam a representatividade, a importância que teve um negro sendo primeiro o governador do Amazonas. Então, ele vai ser responsável pelo acabamento da construção do Teatro Amazonas. A gente tem a principal via do centro de Manaus, que foi dada em homenagem a ele, a Avenida Eduardo Ribeiro. Então, nos primeiros estágios da luta pelos direitos dos negros no Amazonas, foram registradas a presença de organizações como a Sociedade Emancipadora Amazonense, estabelecida em 1870, a Sociedade Libertadora, fundada em 1882, a Cruzada Libertadora da Escola Normal e o Clube Juvenil Emancipador, estabelecidos a partir de 1884. A gente percebe que esse aumento nas sociedades libertadoras que vão lutar em prol da emancipação da escravidão, elas refletem ali um contexto histórico em que a luta emancipatória, as discussões políticas sobre o fim da escravidão estavam em voga no Brasil. E isso vai refletir também aqui no Amazonas. E de acordo com o historiador Silva, os movimentos negros do Amazonas mantêm seu compromisso de preservar a memória e continuar a luta contra o silenciamento, a invisibilidade e o esquecimento da população negra local, cujas demandas remontam aos primórdios da história regional. Então, a gente vai observar nos últimos anos o aumento da produção acadêmica em relação a essa temática. Para Silva Júnior, no censo do IBGE de 2020, a população do Amazonas tem a composição de cor e raça dividida entre brancos, que representam 24,8%, pretos, 3,7%, pardos, 65,7% e amarelos ou indígenas, 4,4%, denotando que o amazonense afirma ter composição de cor e raça em grande maioria
parda. E o autor observa que a população negra no Amazonas, ela não é composta apenas pelos indivíduos de cor preta, mas pela soma dos que possuem cor preta e parda, expandindo ainda mais a representatividade dos afrodescendentes na população do estado. Com essa pesquisa, ele quer dizer que a população negra foi sim muito importante para a composição social do Amazonas. E ao compreendermos a história e os desafios enfrentados pelo povo negro, estamos capacitados a promover a inclusão, a justiça e o respeito à diversidade étnico-racial em nossa sociedade. Por isso a gente destaca essa trajetória histórica para a gente sempre refletir sobre essas questões e tentar melhorar a questão da desigualdade racial e social no Brasil. Finalizamos então a nossa aula.